Eu não vou dizer versos desses tão conhecidos, desses que foram para o estrangeiro, que cruzaram mares e universos, falando do meu cajuzeiro. Não vou falar em Seca do Norte, nem na barragem de Oroz, nem na caatinga sem fim, nem na injustiça da fome e miséria de toda a sorte que por esse norte eu já vi. Não vou falar em terra repartida de jeito e de tal maneira que enquanto uns têm tudo, uns nem come. E a morte a outros campeia. Tampouco vou gabar a valentia de muito pernambucano. Nem vou falar das praias, do coco e do babaçu. Eu não vou cantar flores, nem mesmo a flor do meu mandacaru. Tudo já foi falado, tudo já foi mostrado, cru e nu, na revista, no teatro, no cinema. Não vou falar de retirante, nem nos mulambos de gente que vem mendigando pelas estradas. Vou contar, vós me seis me dê licença, da nossa entrada na capital. Disso é que eu vou contar. Nossas mulheres descalças um pouco atrás, os bacurim empoeirados, olhando tudo assombrado, as lojas, os viadutos, a luz. Eu nunca vi tanta beleza, os prédios, os arranha-céu, a cidade tão grande, tão grande. E nós, tão pequeno, meu Deus, olhando tudo comovido, deslumbrado, de ver tanta boniteza. Um dia, 2, 3 esperando, e o compadre ajudando. Um mês, 2, 3 esperando, e o compadre ajudando, mas depois cansado de ajudar também. E lá vem um mês, e é 2, e é 3, e é 4, e o dinheiro que não vem, o desespero chegando, portas batendo na cara da gente. Fecha a porta, é baiano, é gente do norte, é gente que não faz nada. Que mentira da gota serena. E que tristeza tão grande no fundo da alma da gente. Olha, dá vontade de agarrar mulher, fio, mulambada e sair gritando pelas estradas. Minha gente, eu sou brasileiro. Me deixe passar também. Mas fico moco, fico calado, faço nada. Deixa a tristeza chegar e se ajeitar de mansinho no fundo do coração. E a gente vai dormir. Dormir para esquecer. Dormir aquele sono magoado. Benção, maninha. A benção, painho. Deus te abençoe, meus filhos. Deus te abençoe. Os olhos dos meninos não diz nada, fala nada. Estão tudo rezando oração. Mas é pior do que falasse. Estão tudo pensando no pão. E é então que a gente não aguenta e arrebenta a chorar. Chorar, como toda a gente. É bobagem dizer que Nortista não chora, que Pernambucano é valente, a gente chora. Chora de raiva, de sentimento, de solidão. De vontade de maldizer São Paulo Colosso todo enfeitado de luz que nós ajudou a fazer. Pensar que foi eu, que foi você, com o suor desse braço, com o cansaço dos pés, que carregou cimento, areia, ferro, até, e ergueu todas as estruturas dessas pontes e dessas ruas. Severino, meu irmão, mais depressa por ali. E a argamassa saiu. É sangue, é suor, é fé. Fé no amanhã, ser brasileiro. Que vontade de ter orgulho de ser brasileiro. Por enquanto não dá. Hoje, cidade, tu olha e nem me vê. Mas quando meu filho formar
E minha filha ensinar nas escolas da cidade, nos grupos, nas faculdades. Tu vai me agradecer, cidade do cão. Tu vai me agradecer e vai ficar orgulhosa de eu ter te ajudado a crescer. Por isso, Paulicéia, Paulicéia desvairada, se aperrei não. Eu sou um baiano muito teimoso. Ou queira ou não queira, eu vou ficar aqui. Pois é, Memórias do Teatro em Diadema. Chegamos ao 6º episódio. Infelizmente, o último episódio. Já estou com saudade dessa lente aqui na minha frente. E de vocês também. Quero agradecer de antemão a todos que tiveram a paciência, que tiveram o carinho de assistir essa pequena série que conta a história do teatro em Diadema. E dizer que nós não tivemos uma pretensão de fazer um trabalho definitivo, completo, mesmo porque isso seria muito difícil, né? Teria que fazer um trabalho de pesquisa muito mais alongado que o nosso, né? E mesmo também que essa série ela tem a ver com memória, com o que eu lembro. Então, nem tudo a gente lembra. Tem a memória e tem a não memória, a parte que a gente não lembra. Mas fica aqui o convite para as pessoas que participaram e que participam do teatro e das artes em Diadema, fazer alguma coisa assim também para complementar, cobrir essas lacunas que a gente acaba deixando no transcurso desse trabalho. Foi um prazer enorme em fazer esse trabalho. Eu já tinha pensado nisso, eu sou um apaixonado por história em primeiro lugar, e memória está dentro desse contexto, né? A intenção foi resgatar um pouco da história que eu vivenciei durante esses anos todos. Tive a felicidade de vivenciar, né? De moleque lá, 16, 17 anos no Teatro Escola, até agora, aos 64 anos, acompanhando esse trabalho cultural na cidade. Né? É um universo de coisas que passa na cabeça da gente, é um monte de coisas realizadas e não realizadas que tivemos a oportunidade de participar. Ao mesmo tempo que falo da cidade de Diadema, sua evolução, né, de cidade quase dormitório ou cidade quase do interior para uma cidade desenvolvida agora, com capacidades importantes na área industrial, na área tecnológica, dentro da prefeitura. O setor de cultura é um setor respeitado, né, que tem as suas funções aí para a cidade. É importante ficar sempre atento e nunca relaxar para estar lutando pela cultura no município. Né? Então, nesse último episódio, nós vamos falar um pouco das coisas que aconteceram depois, pós-96, que foi o último episódio que eu falei, de 93 a 96, principalmente sobre o investimento que foi feito. Então, é um pouco o resultado disso tudo, né? Do que aparece de pessoas, do que aparece de projetos, do que aparece de investimento na área cultural nesse período pós-96. Então, é isso.
povo que não ajuda e não fomenta sua cultura, se não está morto, está moribundo. Garcia Lorca fala nessa frase sobre o teatro, mas cabe no lugar do teatro a cultura aí tranquilamente. A cultura é uma coisa inerente do ser humano. Onde houver uma sociedade, haverá com certeza movimentos culturais, ações artísticas, ações culturais, né? Isso desde os primórdios, desde o homem da caverna. Ou seja, através de desenhos, através de movimentos de tristeza, de alegria, para comemorar, para celebrar alguma coisa, já se falava, antes mesmo da palavra, da voz e da palavra, né? Portanto, a cultura é uma coisa que está em nós, no ser humano. Nós temos essa capacidade de criação. Às vezes, para preencher um vazio que existe na vida, o trabalho, os estudos e tal, e há necessidade da gente preencher vazios e pensar, sonhar coisas. E esse movimento, essa forma de agir do ser humano é própria nossa, né? Então, qualquer sociedade organizada vai ter ações culturais. Na tristeza, no casamento, o ritual do casamento, o ritual da morte, o ritual do nascimento, o ritual da colheita. É importante salientar isso porque a gente vive tempos tão difíceis, pessoas negando coisas, falando bobagem sobre cultura, sobre quem faz arte. Então é preciso salientar que a cultura está na nossa vida sempre, sempre, e dificilmente não sairá nunca da nossa vida, porque faz parte do nosso organismo. Depois de toda essa conversa, depois de todo esse período, né, Diadema continua fazendo as coisas e continua fazendo as coisas dentro da cultura, dentro da arte do município. De tudo isso, depois surgiram projetos como a Mostra de Artes, uma mostra abrangente, em que todas as linguagens aqui praticadas no município eram contempladas, né? Apresentava-se no teatro, apresentava-se nos centros culturais. A Mostra de Arte virou lei. Infelizmente, nem todos cumpriram a lei. E teve muitos anos que ficamos sem a Mostra de Arte, mas era uma mostragem geral do que se tinha. Desde o pessoal mais iniciante ao pessoal um pouco mais avançado, que já estava fazendo trabalho fora aqui da cidade, vinha para a Mostra de Artes. E eu acredito que ela vai voltar e vai voltar com força. Isso é um projeto, né? Artes. No Serraria tinha um projeto muito legal de teatro, que era a Mostra de Teatro, né? Que era, a princípio, grupos aqui da cidade que apresentavam no Centro Cultural Serraria, um tremendo sucesso. Essa mostra também parou por um tempo e a gente espera que uma hora volte, porque é uma forma de mostrar os artistas da cidade, né? Teve um período que ela acolheu pessoas ou grupos de outros lugares, São Bernardo, Santo André, contribuição do grupo de Santo André, grupo de São Bernardo, grupo de São Caetano, enfim. Quem aparecia aqui a gente acolhia lá na Mostra do Serraria. Um projeto muito interessante feito também foi o Noitão. Foi antes das viradas culturais, né? O Noitão, a gente fazia um noitão em homenagem a alguém. Foi homenageado o Mário Quintana, o Ariano Suassuna. Era um projeto muito legal, que surgiu também depois de todo esse período de investimento aqui na cultura. Ponto de virada, também no Centro Cultural Serraria, bancado lá pelo meu amigo Glauter e a equipe, trabalhavam a virada de um dia para o outro. Dona Carmen, muita gente que ajudava, né, nesse projeto. Também é um projeto que ficou, mas eu acredito que ainda tem possibilidade. Logo depois veio as viradas culturais em São Paulo e tal, mas a gente aqui, eu acredito que fomos pioneiros, né, nessa ideia de fazer arte até mais tarde. Sou apenas um homem de teatro. Sempre fui e sempre serei um homem de teatro. Quem é capaz de dedicar toda a vida à humanidade e à paixão existentes nesses metros de tablado, esse é um homem de teatro.
Operário do canto me apresento, sem marca ou cicatriz. Limpas as mãos, minha alma limpa, a face descoberta. Aberto o peito e expresso o documento. A palavra conforme o pensamento. Fui chamado a cantar, e para tanto, há um mar de som no buzo de meu canto. Trabalho à noite e sem revezamentos. Se há mais quem cante, cantaremos juntos. Sem se tornar com isso menos pura, a voz sobe uma oitava na mistura. Não canto onde não seja a boca livre, onde não haja ouvidos limpos e almas afeitas a escutar sem preconceito. Para enganar o tempo ou distrair criaturas já de si tão mal atentas, não canto. Canto apenas quando dança nos olhos dos que me ouvem a esperança. Nesse momento agora, eu gostaria de fazer homenagens a pessoas que já se foram, não estão mais entre nós, e que foram guerreiras e que participaram da história do teatro aqui em Diadema e no Grande ABC, né? Em primeiro lugar, a Dona Leda Silva, atriz, bailarina, coreógrafa, advogada, a criadora, a mentora da Divisão de Cultura de Diadema, nossa primeira professora de teatro, nossa primeira orientadora, nossa mestra, que teve uma contribuição imensurável aqui na cidade de Diadema. Outra pessoa que eu gostaria de prestar uma homenagem também, Aristeu Cardoso, um artista, um amigo de extremo talento. Era um proseador nato, né? Contava história como ninguém, prendia a atenção da gente. Tinha um talento incrível para as artes cênicas e tudo que ele mexia e tudo que ele fazia na área de arte, artesanato, tudo que ele inventava, ele fazia muito bem. Então também fica aqui meu registro pro querido Aristeu. Outro amigo querido, Antoninho Assunção, do grupo cênico Regina Passos, São Bernardo do Campo. Antoninho teve uma importância no ABC grandíssima, né? Ganhou vários festivais, na época dos festivais dos anos passados, né? do período em que foi criado, desde quando foi criado o grupo Regina Passos, lá para os anos 60, né? Até quando eu conheci, já nos anos 70, Antoninho teve uma importância grande. E o Antoninho Assunção veio trabalhar com a gente aqui em Diadema, dirigiu 2 espetáculos, né? O espetáculo Um Território Chamado Acre, do Celso e do Nelson Solha, e o Santo Milagroso, do Lauro César Muniz. Esse foi o primeiro, o Santo Milagroso, e depois o Território Chamado Acre. Nós aprendemos muita coisa com o Toninho, então meus agradecimentos eternos para o Assunção. E temos também aí o Walter Batelli. Walter Batelli, um senhor italiano que veio morar em Diadema, morava no bairro do Eldorado e era uma figura incrível, né? Trabalhava com cenografia, com figurino, dirigia os espetáculos, era uma pessoa de conhecimento muito grande e que participou aqui da vida ativa da cidade de Diadema. Se não me falha a memória, foi a primeira pessoa a fazer decoração de carnaval de rua aqui em Diadema. Minha querida amiga Maria Aparecida, que participava do grupo Rodama, fez Arena Conta Zumbi. Aqui nós colocamos Rodama Conta Zumbi, que era a história do zumbi dos Palmares, né? Escrita por Gianfrancesco Guarnieri, Augusto Boal, música do Edu Lobo, né? E que marcou muito o grupo. E outros trabalhos que ela fez também como atriz em outros grupos. Era uma pessoa extremamente talentosa também. Cláudio Vaz, que pessoa sensível, que figura. Era do curso de teatro também, fez parte do curso de teatro, do antigo Teatro Escola. Era muito sensível, percebia as coisas, tinha uma fala mansa, tranquila, observador nato, né? Eu acho que ele foi o primeiro da turminha de teatro. Era um cara muito esforçado, muito inteligente, inclusive trabalhava também na prefeitura. Cláudio Vaz. Roberto Oliveira. Betão, querido amigo Beto Oliveira, também ator, um cara com muito conhecimento de teatro, tinha uma voz potente, grossa,
tinha uma colocação no palco incrível. Inclusive no espetáculo que o Antoninho Assunção dirigiu com a gente aqui, que era o Santo Milagroso, ele fazia o padre e eu fazia o sacristão. Tive a felicidade de trabalhar com Roberto de Oliveira. Érica Farias, essa é uma figura que foi embora fora do combinado mesmo. Uma grande atriz, uma pessoa carismática. A Érica, você dava um papel para a Érica, com quem ela trabalhava, e ela se matava. Ela tinha uma intensidade na pesquisa, né? Foi uma pessoa muito importante. Ela é da turminha mais recente, né? Depois de 96 é que aparece a Érica Farias. Uma pessoa que deixou muitas saudades, né? Todos eles que eu falei, com certeza deixaram saudade. E foram guerreiros, foram pessoas que trabalharam na construção da arte, principalmente das artes cênicas aqui no nosso município. O Assunção, juntamente com o Sérgio Rossetti, que faz sua homenagem também, que era um de São Bernardo, eles dirigiram com o grupo Regina Passos. O primeiro espetáculo que eu assisti do Regina Passos foi Zumbi, com a direção do Antonino Assunção e do Sérgio Rossetti. Uma coisa linda, uma coisa maravilhosa. Eles ganharam o festival e ganharam não só o festival aqui em Diadema, mas em vários lugares. Essas duas figuras eu volto a ressaltar, o Antoninho e o Sérgio Rossetti, que não era aqui de Diadema, mas que teve contribuição grande no município, trazendo os espetáculos que dirigiam para cá. Quero pedir desculpas, né? Porque com certeza vou esquecer de pessoas, né? Quando a gente fala de nome de pessoas que já se foram, que estão por aqui ainda, a gente acaba esquecendo. É o que eu sempre falo da memória e da falta dela, né? Mas espero que não me levem a mal e que essas pessoas que eu falei, que já se foram, representem todos que não estão mais entre a gente e que contribuíram, com certeza, com a cidade de Diadema e com o nosso grande ABC. E é isso. E para finalizar, eu gostaria de agradecer a nossa equipe, a equipe que tornou possível esse filme. Lucas Chagas, meu querido filho, talentoso, menino danado, né? Que fez as filmagens, que fez a edição, que fez tudo, praticamente tudo. Só não levou o cafezinho na cama para mim, mas o resto ele fez tudo. Agradecer a Lúcia Alves, minha mulher, companheira de vida e de trabalho aqui, que nos auxiliou na produção. O Anderson Cardoso, querido amigo, que acompanhou trabalhando a questão do som, captando a voz. Enfim, essa é a nossa equipe. Agradeço muito a todos que tiveram, que acompanharam os nossos episódios. E fiquem abertos para uma próxima vez a gente continuar contando essa história. Para mim foi um prazer dividir um pouquinho dessa história, né? Tem muito mais coisas que ficaram para trás, que não deu para lembrar tudo.
Música